Neste segundo módulo, nós estamos focalizando o nosso estudo em algumas teorias de como o cérebro funciona, trazendo algumas informações importantes da química e da atuação de alguns neurotransmissores e também a proposta de Luria sobre os sistemas funcionais, nos dando uma pequena visão de como é o funcionamento complexo do nosso cérebro. Nesta videoaula, nós vamos trazer mais algumas informações complementares que irão nos auxiliar na continuidade deste conteúdo. Silva nos informa que Lesac deu continuidade ao modelo de Luria e criou a expressão funções executivas. E ele nos esclarece que não há consenso científico definindo as funções executivas e quais os substratos neurológicos que estão envolvidos. Mas, dentre as informações que ele elenca, me chamou a atenção uma que creio faz muito sentido e é muito importante para a compreensão do funcionamento cerebral. É o processamento consciente e não consciente do cérebro. E é sobre esse assunto que nós vamos falar nesta videoaula, com alguns questionamentos que Rodrigues nos faz. Tudo o que fazemos ou sentimos é consciente? Será que estamos no controle completo de nossas ações? Rodrigues nos diz que o desenvolvimento normal de cada pessoa, a habilidade de chorar ao sentir fome, arriscar os primeiros passos, articular as primeiras palavras, são traços psicológicos presentes em circuitos inatos. Esses processos comprovam a noção de que viemos ao mundo de uma forma pré-programada. Os estados de consciência vão emergindo a partir de processos mentais, proporcionando a cada organismo uma vivência particular, que, por conseguinte, assegura para cada pessoa um sentido privado de existência. E ele complementa dizendo que, assim, por mais que venhamos a desenvolver estados de consciência e consciência plena na fase adulta, nunca deixaremos de ter presentes em nossos mecanismos neurofisiológicos, em nossa atividade neural, as funções necessárias para a preservação da vida, como a capacidade de correr diante do perigo, o sentimento não consciente de frio no estômago frente ao inesperado, ou o famoso calafrio nos alertando de algo ameaçador. Todas situações das quais nem sempre estamos conscientes. E Silva nos diz que estudos recentes sugerem algo diferente. Mesmo os comportamentos mais controlados e conscientes podem ser modulados por processos não conscientes automáticos, como a tomada de decisão, por exemplo. E ele ainda complementa: um novo modelo sobre o processamento inconsciente adiciona complexidade a essa questão, mostrando evidências de que a nossa forma básica de funcionar é não consciente. O chamado piloto automático nada mais é que o atalho que o organismo vai criando para desempenhar atividades sem que precisem ser o tempo todo pensadas e escolhidas deliberadamente. É comum, por exemplo, que algumas pessoas que dirigem já tenham feito um trajeto de carro diariamente sem se darem conta do que viram pelo caminho, pelo fato de que essa atividade já estava armazenada, tendo sido processada automaticamente pelo organismo. Da mesma forma que muitas tarefas cotidianas, o exemplo de dirigir um carro é um ótimo exemplo para pensarmos nas múltiplas tarefas que fizemos de forma não consciente. Imaginem todos os movimentos que fizemos sem pensar quando dirigimos. Músculos envolvidos, movimentos oculares para visualizar a pista, o próprio carro,
os demais veículos e pedestres, os inúmeros estímulos sonoros e visuais. E além do comportamento de dirigir de forma não consciente, podemos estar ouvindo uma música, trocar de estação de rádio, cantarolar, dançar, conversar com o copiloto, entre outras atividades que envolvem diversos mecanismos não conscientes. Dessa forma, vendo por este ângulo, fica claro que a memória de trabalho em pleno funcionamento, ao ativar aprendizagens já armazenadas, atua de modo inconsciente. Nosso cérebro tem um mecanismo perfeito de funcionamento e, pelo que vimos, as aprendizagens que vão se automatizando vão se tornando não conscientes, até para que o cérebro não gaste energia desnecessária prestando atenção àquilo que já está automatizado. E isso pode acontecer também com a aprendizagem. O que percebemos nos estudos citados é que as aprendizagens que foram repetidas e automatizadas podem se tornar não conscientes, para que o nosso cérebro tenha energia para prestar atenção às mudanças e novidades que surgem, como explica Rodrigues. Para que nosso cérebro possa deliberar e refletir, certos processos tornaram-se automáticos e diretos, de modo que podemos agir sem as ineficazes perdas de tempo e de energia implicadas na necessidade de refletir sobre tudo o que acontece ao nosso redor e dentro de nós. A memória de trabalho permite entender que há uma série de operações ocorrendo ao mesmo tempo, enquanto nós, conscientemente, nos ocupamos de algo. Graças a essas operações, conscientes e inconscientes, conseguimos dar conta de uma gama de tarefas, estabelecer semelhanças e diferenças, reconhecer padrões entre elas, usar dados para gerar novos dados ou novas aprendizagens e também relacionar informações de modo a termos insights, ou seja, ideias implícitas ou explícitas. Podemos dizer então que nossos comportamentos são influenciados por processos não conscientes, inclusive e principalmente as questões emocionais, que estão diretamente relacionadas à sobrevivência do indivíduo. Rodrigues nos diz que a maioria das nossas respostas emocionais é automática e, por conseguinte, não consciente. Ou seja, as respostas corporais não conscientes são majoritariamente respostas mecânicas a estímulos externos de percepção emocional do ambiente. Creio que com essa informação podemos então entender que somos o que a genética e o meio nos moldaram. Somos moldados conforme as experiências que fomos vivenciando. Para irmos amadurecendo com o passar dos anos, tivemos ou temos de fazer uma introspecção, perceber essas respostas automáticas e que muitas vezes precisam ser analisadas e reprogramadas para agirmos de forma mais consciente e racional. Pois nem sempre agimos adequadamente, mas muitas vezes reagimos inconscientemente. Creio que um bom exemplo disso é o medo. Medo incontrolável de cachorro, de dirigir, e um bem conhecido é o medo de falar em público. Mas muitas vezes não analisamos por que ocorre esse medo. Esse medo inconsciente pode ter um motivo de uma situação desagradável que aconteceu na infância ou na adolescência, e desde então nossa reação é fugir ou evitar esse enfrentamento. É o caso da sobrevivência inconsciente. E tentando responder às perguntas que fizemos inicialmente, Rodrigues nos diz: uma vez que uma parte significativa de nossas ações é realizada de forma rápida e automática, não se pode afirmar que estamos plenamente conscientes de todas as respostas que damos aos estímulos internos e externos que nos influenciam no dia a dia.
Com isso, encerramos essa videoaula complementando que os processos automáticos e não conscientes são mecanismos do cérebro de economizar a sua energia e não ser inundado por ações que já estão automatizadas. Mas isso não elimina a capacidade que o indivíduo tem de ação intencional e livre de vida consciente.